Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga! Tudo jóia? Continuamos em nossa série de verão, hein? 2023 foi o ano em que foi gravado e eu fixo bem essas datas, porque eventualmente você vai acompanhar isso em uma outra ocasião. Mas saiba você que hoje estamos na parte 3 do nosso estudo. Se eventualmente você chegou nesse vídeo pela primeira vez, saiba que outras 2 edições ficaram para trás. Se você pode, inscreva-se no canal do YouTube, inclusive você verá essas edições anteriores. Se eventualmente você já está no canal do YouTube, vai aparecer os cards aí desses 2 vídeos anteriores para facilitar que você reveja. Tudo bem assim? Vamos à mensagem? Hoje é o passo número 3 do nosso estudo de verão, tratando a respeito da fórmula da oração, baseado no Pai Nosso. Confira, eu já volto. Nós estamos, irmãos, há alguns dias nessa nossa série de estudos de verão, não é? Aproveitando o nosso verão e nos aplicando na leitura bíblica, não é? E a cada tempo vamos aprendendo um trecho, aqui pedir para colocar garrafal de propósito, né? Para a gente não perder de vista o que estamos falando. Estamos falando ao longo da série sobre o que, irmão? A fórmula da oração, baseado no Pai Nosso. É assim que nós estamos meditando. A cada dia vamos meditando um tanto. Para quem pegou desde o início, hoje já é o passo número 3 das nossas lições. Para quem eventualmente está hoje visitando, hoje então vai, logo no começo, pegar um pouquinho do resumo do que nós já falamos na lição 2 e na lição 1. A gente costuma investir ali uns 5 minutinhos da mensagem, fazendo ali uma rápida lembrança, para que a gente não se perca. Mas você que chega agora, receba como um convite, para poder completar a série. Domingo que vem tem mais, no outro domingo tem mais. No verão eu sei que alguém costuma aproveitar de outra forma, né? Pegando um fresco, pegando, sei lá, um rio, um mar, ou coisa parecida, ou simplesmente passeando. Não há pecado nisso. Mas programe de uma forma que você priorize o reino. Amém, gente? Inclusive hoje nós vamos falar a respeito do reino. Vamos lá, irmãos, a nossa lição? Pois bem, logo no topo da primeira coluna, tem ali alguns pontos que eu coloquei, para a gente então poder relembrar o que já falamos, o que já tratamos. Então esse ponto eu ando mais depressa um pouco, mas é uma colher de chá para relembrar e para aprender o que já foi falado, tudo bem? Se eventualmente alguém chegou hoje, busque com o obreiro depois a lição 2 e a 1. Um primeiro ponto que já falamos foi, qual é o primeiro ponto ali, irmãos? Entra no teu aposento. Isso aí foi o que nós já falamos. A Bíblia recomenda, quando você for orar, a importância de você entrar no teu aposento. Aposento traduz a ideia de quarto. Mas para o nosso entendimento, eu falei naquela mensagem sobre o Getsemane. Você lembra disso? O Getsemane é esse aposento que a Bíblia está falando. É aquele lugar de paz, é aquele lugar de sossego, que você pode ir a Deus em oração, sem nenhuma distração, sem nada tirando você da conexão com o sagrado. É importante. Aí eu te pedi, na primeira lição, para você eleger o seu Getsemane. Você já fez isso? Que silêncio. Você já fez isso?
Se não fez, está atrasado, viu? Já era para ter elegido o seu Getsemane. Pastor, estou boiando, não entendi, estou chegando agora. O seu Getsemane, repito, é aquele lugar da oração para você ter o seu particular com Deus. Precisa ser um jardim? Não, já falamos que não. Mas é um local de paz, um local em que você, pelo menos por um instante, não vai ser distraído por outras coisas. Amém, gente? Mas já é assunto dado. Um segundo ponto que falamos são sobre os inimigos da oração, sobre as dificuldades. A distração, por exemplo, é uma grande inimiga da oração. O mundanismo também. Aquilo que um dia a pessoa dizia, não, isso aí é pecado. Vai ver com o passar do tempo ela diz, não, isso aí até que não é tão pecado assim. Daqui a pouco, passa mais um instante, ela diz, não, isso aí não tem nada a ver. Então ela está influenciada pelo mundo. E o mundanismo também é um dos inimigos da oração. Um outro ponto foi sobre feche a porta, ou feche a porta, falando sobre eliminar as distrações. Certos projetos que você não pode mais gastar energia neles. Há certos assuntos que é importante você não gastar energia mais. É importante, viu? Avalie você. Teve um momento que o projeto da arca era o projeto vigente. Mas teve um momento que Deus falou com Noé. Noé, saia da arca. Ele não ficou, agora eu vou pintar a arca. Agora eu vou reformar as madeiras. Agora eu vou limpar a arca. Não. Ô Noé, agora chegou a hora de, vamos falar no linguajar jovial, vazar. Alguém entendeu? Vaza daí, Noé. Ele ficou, ó santa arca, outro dia eu entro aí em você. Não! Projeto encerrado. Desligue-se desse assunto e concentre em novos projetos. Irmão, isso aqui é libertador. Guarda isso aqui. Se Deus lhe trouxe só para ouvir isso aqui, já valeu amanhã. O que eu estou lhe falando é que às vezes a gente gasta energia com projetos que já não deveria mais estar gastando. É bom você fechar aquela caixinha, como dizem, fecha aquela caixinha e abre outra. Não sei para quem vale não, mas Deus mandou falar e eu falei. Feche a porta é a lição. Em certos projetos que é bom você fechar a porta para poder recomeçar. Que mais? Uma oração deve começar como, gente? Adorando. Já falamos, né? Pai nosso que estais nos céus. Você percebe que a oração do Pai Nosso, ela começa engrandecendo ao Pai que está nos céus. Falamos e eu reforço. Quer uma oração poderosa? Comece adorando. Não faça feio como alguém que já começa, meu Deus, me dá. Não entendeu é nada, né, irmão? Aí daqui a pouco, então, meu Deus, como eu dizia, me dá. Oh, não é isso aí não. A oração começa adorando. Deus querido, obrigado por este dia. Oh, Senhor, dentre tantos outros por aí, chorando o luto talvez de seus familiares, o Senhor me deu a graça de amanhecer um novo dia. O Senhor me deu a graça de poder ir à igreja. Aí talvez até o puxar o ar, irmão, puxa vida, você já é um grande privilegiado. Amém? Temos muito para agradecer. Aí nisso eu chamo isso como um aquecimento. Você vai adorando, o coração se aquece. Entende o que eu estou falando? O coração se aquece. Aí quando você chega na fase do, em aspas, me dá... Quando você chega na fase do pedir, teu coração já está aquecido. Amém, gente? Você vê quanta coisa bonita a gente já falou e outras ainda virão. Um outro ponto que já falamos foi, seja disciplinado. Do jeito que você tem disciplina para outros assuntos, deitar, acordar, trabalhar, estudar e outras coisas mais, você tem que ter disciplina também nas coisas sagradas. É importante. A rotina do ir e vir, tem que ter, irmão, uma rotina, tem que ter um compromisso. Eu estar aqui essa manhã é porque eu tenho um compromisso. Você estar aqui esta manhã é porque você tem compromisso. Quando a pessoa não tem compromisso, irmão, ela não vai avante em muitas coisas. Aí ela fala lá, também eu não queria, estou lembrando lá do Chaves, né? Fica passando vontade, você quer? Mas me fala se você quer. Ah, eu quero, pois é, eu não vou te dar. Ela não tem compromisso, ela precisa ter compromisso. Com compromisso, ela vai mais longe. Um comprometimento.
Um outro último assunto que já falamos, esse foi já na semana passada, né? Falamos sobre a oração pelo método de círculos. Você lembra disso? Essa foi a última lição que nós estudamos. A importância de você aprender e aprimorar o método de círculos. Isso aí é uma benção. Você vai orando pelos assuntos próximos, vai alargando para outros e para outros e para outros. Daqui a pouco você está orando pela nação. Vou deixar uma pitada de curiosidade para quem não ouviu sobre o método de círculos, não falhar mais culto. Pronto. Vamos adiante. Leia comigo esse versículo ali, irmãos. Esse versículo é um convite para você ler junto. Vamos lá? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, na lição de hoje está ali muito claro, não fique inquieto por coisa alguma. Então, o que é que eu faço quando o coração quer ficar inquieto? Quando o coração quer ficar preocupado, ansioso com alguma coisa? A Bíblia recomenda vencer a inquietude, a ansiedade. De que forma, gente? Orando. O convite da Bíblia é esse. Quando alguma coisa estiver te deixando inquieto, quando alguma coisa estiver tirando sua paz, quando alguma coisa estiver tirando o teu sono, a Bíblia recomenda, vá a Deus em oração. Aí ela sugere 3 modalidades, não é? Ela fala sobre oração e súplica e ação de graças. A oração é o que a gente já vem estudando esses dias. A súplica é um pedido ainda mais insistente. E a ação de graças é um agradecimento. Então, 3 modalidades que a Bíblia está tratando. Mas, em resumo, sobre o que ela fala: ir a Deus quando o teu coração estiver ansioso. Quando o teu coração estiver pequeno. Quando você estiver preocupado com algo que você tem para resolver nos próximos dias. Vai a Deus em oração. Funciona, pastor? Experimenta. Experimenta. É bom você ter as suas próprias experiências. Mas disse o nosso Senhor Jesus: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu aliviar o nosso peso, o nosso fardo. E se você talvez chegou hoje aqui mal, chegou preocupado, chegou angustiado e coisa parecida, estamos aprendendo a praticar ainda mais a oração. Amém, gente? E perceba que ali eu até grifei na minha e sugiro você grifar: inquietos por coisa alguma. Então é por absolutamente nada, irmão. Ah, pastor, estou inquieto com os boletos que tem aí para pagar nos próximos dias. Pois é, isso aí deixa a gente inquieto, preocupado. Pois é, eu estou inquieto porque está chegando a hora, sei lá, de pagar o aluguel. Estou inquieto porque, sei lá por qual razão está inquieto. Mas a Bíblia diz que é por coisa alguma, irmão. Por coisa alguma. Então, a Bíblia está sugerindo em tudo, faça em tudo as petições conhecidas diante de Deus, em tudo. Pastor, mas é uma coisinha boba, isso aí eu sei resolver. Pois é, mas não é assim eu sei resolver. Vai a Deus em oração igual, em tudo. Pastor, até nas mínimas? Bom, eu sugiro que sim. Amém, gente? Sugiro que sim, até nas mínimas. Porque a oração, como nós já falamos, é um diálogo, você está conversando com Deus, seja das mínimas coisas, ou seja das maiores. Amém, gente? De todas elas, devemos orar por todas elas. Aí o final do verso diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o que, gente? Os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz de Deus vai guardar teu coração e os teus sentimentos. Diga amém, gente?
Recebe benção uma hora dessa ou ainda está em modo offline? Recebe ou não? Irmão, que a paz de Deus inunde o teu coração, irmão. Encha teu coração em nome de Jesus. Você percebe como o versículo tem assim um divisor de águas? Primeiro fala de um coração apreensivo, inquieto. E depois fala do coração cheio de paz. Que incrível! Fala de um lado do coração inquieto e preocupado. Do outro lado fala do quê? De um coração cheio de paz. O que foi, pastor, que dividiu os dois momentos? O que foi, gente? Vamos ver se você está atento. A oração, parabéns, é isso mesmo. Foi a oração que dividiu esses dois momentos. E diga amém, né? Mas quem nunca ficou inquieto, que atire a primeira pedra. Vamos ser sinceros, né, irmão? A gente está dentro de uma igreja, mentir faz pecado. Quem é que nunca ficou inquieto por alguma coisa? Quem é que nunca ficou apreensivo com alguma coisa? São responsabilidades que colocaram no ombro da gente. Às vezes você diz, pastor, se eu não trabalhar, eu não como. Aí você olha talvez a foto das suas crianças e fala, pastor, e eles? Às vezes você diz, eu sou adulto, eu bobeio alguma coisa, como uma coisinha mais boba e passo o dia e deu. Mas e eles? Aí você olha o rostinho das crianças, dos 37 meninos, exagerei de propósito. Aí você olha para eles e fala, Jesus, eles dependem de mim. Você entende a responsabilidade? Aí você fala, eles dependem de mim, eu não posso fazer isso com eles. Aí você imagina eles puxando tua roupa, papai, estou com fome. Aí, irmão, não é mole não. Não é mole não, mas daqui eu digo, Deus te abençoe e te dê paz. Deus te abençoe e te dê paz. Deus te abençoe e te dê paz. Mas como, pastor, vencer então essa ansiedade? Bom, falando primeiro do olhar clínico, alguém recomenda também. Primeiro eu vou falar no olhar clínico. No espiritual é o que a gente já vai falando todo esse culto. No olhar clínico, primeiro, recomenda-se exercício físico. Sabia, irmão? Você sabia que se exercitar, português é tão bonito, bem dizido, né? Assassinei o português de propósito. Se exercitar, faz bem, ajuda a eliminar a ansiedade. Sabia disso, irmão? Sabia ou não sabia? Primeiro eu estou falando no olhar clínico, ajuda, irmão. Às vezes você diz, pastor, estou numa ansiedade, sabe? Ai. Pois é, exercita, crente. Se você gosta do futebol, vai lá para o futebol. Tem uma turminha aí da igreja que brinca toda quinta-feira, vai ver, você nem sabia. Pastor, e como que é isso aí? O evangelista te orienta, levanta a mão assim, ó, ele te orienta. Tem uma turminha que toda quinta-feira brinca. Pastor, mas não sou profissional. Ninguém é não. Isso aí é para suar, fazer amigo. Tem dia, vou falar mais baixinho, tem dia que eles assam até uma carne e ainda termina comendo uma carninha. Eita glória, eu acho que agora vai mais gente. Mas não é pela carne, não é para você mostrar o seu nível futebolístico, o Tite vai me achar. Não é para isso não. É para suar, é para eliminar coisa ruim. Amém, gente? Aí alguém diz, pastor, mas eu sou mulher, não gosto do futebol. Apesar de que tem mulher que gosta do futebol. Pastor, eu sou no vôlei. Tem dia que as irmãs brincam de vôlei, você sabia disso? Aí a irmã não está nesse horário, mas procura evangelista também, pronto. Ajuda. Pastor, mas meus horários não batem. Irmão, aí faça por tua conta. Faz os teus exercícios, tuas caminhadas. Lá em casa eu tenho um sogro que sempre foi muito ativo. Aí ele, hora ou outra, me chama, vamos caminhar hoje. Eu falo, rapaz, estou terminando minhas coisinhas aqui. Se você segurar 5 minutos, eu vou. Aí tem dia que ele espera, aí eu vou com ele. E tem dia que porventura não, aí ele vai, eu vou no outro, e assim vai. Amém, gente? Um dia desses, abro parênteses, irmão. Puxa, senti orgulho de nós dois. 10 quilômetros. 5 indo e 5 vindo. É o começo. Vai ver alguém ouve 10 e fala, sabe de nada. Vai ver, já faz 20, já faz 30. Você está mais adiantado. Mas voltando aqui, exercício faz bem, irmão. Ouça isso aqui como um toque. Irmão, você está ouvindo isso aqui de um altar. Entende? Você está ouvindo isso aqui de um altar, de uma igreja. Não é bobice não, irmão. O exercício ajuda. Não negligencia isso não. Às vezes você está aí roendo unha, está só no cotoco, já sangrando. O nível de estresse está lá nas alturas. Já era para estar fazendo alguma coisa. Alguém ainda recomenda olhar direitinho a alimentação.
Às vezes os índices lá de vitamina, sabe lá o que tal, está tudo em baixa. Um dia desse fui no exame da esposa, que ela está sendo acompanhada também pelo doutor, como todos nós temos que ser. Aí o doutor foi olhar lá o exame de sangue e falou, olha aqui, isso aqui é o ferro, olha isso aqui é a vitamina foi a B ou a D? Foi a D? A D é a tal do sol, aí tem a outra que é a B12, aí o doutor foi falando, ó, isso aqui o nível é isso e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Isso aí, irmão, quando está baixo, B12, a C, a D e o ferro, você fica meio lesado, irmão, e não sabe por quê. Entende o que eu estou falando? Repito, irmão, você está ouvindo isso do altar de uma igreja, você entende isso? Deus, em aspas, abrir a nossa mente domingo, uma hora dessa, tem razão para ser, crente. Não é de bobice não é de bobeira. Dá uma olhada, faz lá o exame, vai ver a vitamina, está tudo no chinelo, e é por isso que você anda meio lesado, me perdoe falar assim, sabe assim, meio arrastado. Acorda de manhã, briga com o despertador, e fica com raiva, ai meu Deus, essa vida tem que pular de novo, ai, ai, ai. Você nunca sentiu isso? Fale para mim. Pois é, são orientações primeiro científicas. E na fé, pastor, qual que é a divisão, irmão, do tá ruim e do tá bom? Qual é, irmão, qual é? A oração, pratica mais a oração. Aí você quer um conselho, irmão? Faz os dois. Aí você vai ficar tinindo. Amém, gente? Faz os dois. Faz os dois. Você acha que o científico é pecado? Você acha que no doutor, e o doutor falar, olha, faz isso, isso, isso aqui, eu estou vendo que a tua vitamina está baixa. Pois faz, obedece. E fica legal. Eu vi ontem, irmão, abro parênteses, estou cheio dos causos. Eu vi ontem, eu estava vendo um livrinho das crianças. Eles têm esses livrinhos assim, com muitas figurinhas, como toda criança tem. Aí teve um certo ponto lá do livrinho, que estava escrito que o próximo cometa Halley, não sei se você viu publicando isso na internet, vai passar em 2061. 2061. E eu vi aquilo, falei, Jesus, será que eu vejo? Porque 61 eu vou estar com 80. Deus me ajude a chegar nos 80. Aí teve um depoimento que alguém respondeu, eu até repliquei. Alguém dizendo, eu não vou estar aí não. Não vou estar aí não, já vou estar no outro lado já. Pois é, começa agora a se cuidar, para você ver. Ah, pastor, não é o cometa Halley. Pois é, para você ver seus netos, crente. Amém, gente, para você ver seus netos. Quem aqui tem 80? Levanta a mão assim. Lá tem ali, olha aí que legal. Né? 82, tem mais 2 para frente ainda. Né? Aqui, já tem também pertinho? Falta um pouquinho, mas está pertinho. Então, irmão, é desse jeito aí. Se preparar e se programar para poder ver o cometa Halley, não, para poder ver o que Deus tem para você. Amém, gente? Amém, gente? Eu falei de exercício, teve gente que já ficou triste. Aí, meu Deus, eu fujo da academia, aí eu vou na igreja, o pastor fala disso. Aí, meu Deus, domingo de manhã, achando que eu estou no culto. Aí Deus fala disso. Pois é, não tem como fugir, hein, crente? Não tem como. Mas o que mais? Vamos continuando, né? E rever a alimentação, tá? São 3 pontos do científico importantes. Primeiro, qual é? Você ver o exercício físico. O segundo é você também cuidar da alimentação. E aquilo que eu te falei até da questão das vitaminas. Vamos lá? Sabendo disso, voltando para a lição, a palavra de Deus nos deixou a solução para esses momentos de aflição. Agora falando do espiritual, orar, suplicar e agradecer. Já falamos dos 3 pontos. Em Lucas está dito, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou beber, e não andeis, o que diz? Inquietos, pois vosso Pai sabe que necessitais delas. E ainda destaca, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, esvazie o teu coração de todas as preocupações. Aí eu vou te dar agora em aspas, alguns remedinhos, algumas pílulas,
para você meditar quando a ansiedade bater a sua porta. Ali na lição já tem algumas, vou te dar a mais. Vamos lá? Desejando anotar, anote. Mateus 6,34 é um deles. A equipe coloque na tela, que aí eu falo de maneira mais breve. Mateus 6,34. Está dito lá: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então a Bíblia está falando, isso aqui são pílulas para você vencer a ansiedade. Primeira pílula: não fique inquieto pelo amanhã. Porque segundo a Bíblia, os problemas de hoje já bastam, é o que a Bíblia está falando. Você já tem os problemas de hoje, a Bíblia diz que já bastam. Aí você se preocupa com os de amanhã, se os de hoje já bastam, imagine você antecipar os de amanhã. Entende o que a Bíblia está falando? A Bíblia usa a expressão: basta cada dia seu mal. Os problemas do dia já são o bastante. É o que a Bíblia está falando. Mas outra pílula, Salmos 52, verso 55, verso 22. A tela me ajude que eu falo mais breve essas pílulas, tá bom? Salmos 55, verso 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha, irmão, são textos para você anotar, não dá bobeira não. Quando você estiver com o coração ansioso, você vai e toma esse remedinho aí sagrado, amém, gente? Toma essa pílula sagrada. Tem mais? Ixi, poderia mostrar um bocado. Salmo 46, verso 10. Mais uma outra citação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode ler isso comigo, irmão? Isso é bonito, hein? Vem junto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ô glória! Isso é bonito. Vai ver já a resposta de Deus para você para hoje. Aquietai-vos, fique quieto. Em outras palavras, fique calmo o coração. Saiba que Ele é Deus. Amém, gente? Que coisa linda. Tem mais, pastor? Tem? Vou te dar mais uns 2 remedinhos. Primeira carta de Pedro 5, verso 7. Olha que citação bonita também. Está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa linda. Ajuda ou não ajuda, irmão? Puxa, meu Deus, Ele tem cuidado de vós. Se você desejar, esses textos que eu sugeri, você imprime, coloca lá na porta da geladeira. Amém? Coloca lá na porta da geladeira. Quando você estiver jururu e preocupado, você vai: meu Deus, olha ali, o Senhor está falando. O Senhor está falando para eu ficar mais calmo, para ficar com o coração quietinho, porque o Senhor está cuidando de mim. Que coisa linda. Tem mais, pastor? Tem. Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Efésios 3, 20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Uau! Poderia ler vários. Mas qual é a ideia? De que forma vencer a ansiedade? Através da oração e através da Bíblia. É Deus falando com você. Amém, gente? É desse jeito que você vence a ansiedade. Coluna do meio. Leia comigo ali o texto, por favor. Lá no topo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Lição de hoje é o grifo: venha teu reino. Então a lição de hoje, falando na sequência do Pai Nosso, é essa: venha teu reino. É desejar que o reino dele venha, que a vontade dele venha, que a vontade dele seja soberana,
A oração do Pai Nosso ensina isso. Você desejar que o reino dele venha. E ele reina sobre a terra e o céu. O nome de Jesus tem autoridade na terra e no céu. Ele reina em toda direção. Amém, gente? Não sei para quem serve, mas mando bênção. Ele reina sobre o corpo doente. Amém? Ele reina sobre o corpo doente. Ele reina sobre a família desmantelada. Ele reina. Quando eu falo reino, ele é maior. Ele é maior que a família desmantelada. Eu já vi casais descasarem e casarem outra vez. Estou falando com a mesma mulher, o mesmo marido. Vai ver o cartório, olha e fala: uai, não estou entendendo vocês, não. Eu lembro de vocês, foi eu que casei vocês. Pois é, muita coisa aconteceu. E está ali casando de novo. Deus faz. Amém, gente? Deus faz coisas incríveis. Prossiga. Nos evangelhos, Jesus se referiu ao reino cerca de 70 vezes. Na época, muitos confundiram, pensando que ele estava falando de um governo político, livre do domínio romano, desconhecendo que o reino dele não era e não é deste mundo. Por isso que os outros impérios ficaram com medo. O Herodes e outros mais ficaram com medo, porque imagine, queremos logo eliminá-lo enquanto criança. Não sei se você lembra, mas por ocasião do nascimento de Jesus, em que os magos foram até Jesus presenteá-lo, diz a Bíblia que os magos não voltaram para o rei, falando onde Jesus estava, por inspiração divina, porque o rei da época ficou com uma dorzinha nessa região assim, ó. O menino nasceu agora e já está ganhando o carinho de todo mundo, e o povo vem dizendo que ele é o rei dos judeus. Pois é, eu vou perder meu trono. E teve algo que a Bíblia conta, irmão, que foi muito triste: a matança dos inocentes. Você já leu isso na Bíblia? Ele mandou matar todas as crianças 2 anos para baixo, porque ele pensou: no meio dessas eu elimino Jesus. A história é muito forte, está lá no Evangelho, Mateus 2, se a minha cabeça não for. Está escrito. Mais avante, salta o parágrafo e prossiga. Venha o teu reino. É reconhecer que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. E desejamos ser governados pela sua vontade. Então, aceitar a vontade do Pai como soberana. O rei, o mistério da monarquia é esse. O rei é o que comanda, não é? Então, que ele reine sobre nós. Amém, gente? É essa a oração. Salta e leia o verso. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, irmão, é diferente do que alguém pensa. Não é uma simples religião. Não é uma simples, tradição. É um voo muito mais alto. A Bíblia cita aqui pelo menos 3 palavras, né? Justiça, paz e alegria. Vamos investir 2 minutos nelas. Justiça, paz e alegria. A primeira característica do reino de Deus, qual é, irmão? É justiça. Deus é e ama a justiça. Quer apoio bíblico? Salmo 45, 7. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus ama a justiça. Deus ama as coisas certas, irmão. Deus não está nos cambalachos, não. Deus ama a justiça. Deus quer a coisa como tem de ser. O justo. Entende ou não? Eu acho isso muito forte, irmão. Deus ama a justiça, o que é certo. É certo, não é certo? PT, saudações e deixe isso para lá, mas é certo, é assim que a Bíblia quer que seja. Em outras palavras, seja certo nas suas coisas, seja correto nas suas coisas.
O que mais? 2 minutinhos nesses 3 assuntos. Qual é a outra? Paz. Jesus falou claramente no Evangelho de João 14, 27, deixo-vos a minha paz. Segunda característica do reino de Deus é a paz. Se o negócio não tem paz, irmão, não é possível que ali esteja o reino de Deus. O reino de Deus, a presença de Deus, ela nos acrescenta paz. Amém, gente? Um outro ponto, qual é o terceiro ponto? A alegria. Eu já falei algumas vezes, eu repito, irmão, se nós somos servos de Deus, a alegria precisa existir. Você já deve ter me ouvido falar, é possível a vida ser mais leve. Poxa, irmão, sei lá, isso é o meu entendimento bíblico das coisas. Tem gente que é mal-humorado, cabisbaixo, entristecido, angustiado. Não sei, eu acho que está faltando alguma coisa. Porque o reino de Deus, a terceira característica qual é, gente? Alegria. Pastor, quer dizer que eu vou ficar sorrindo para as paredes? Não, não quer dizer isso. Pode ser que você entende ou não, mas quer dizer que servir a Deus traz junto, qual é a característica? Alegria. E já lhe falei uma vez, eu li isso num livro, toda vez eu comento, pena que eu não lembro o nome do autor para dar o crédito. Mas ele disse bem assim, e a frase me marcou, se a alegria do Senhor não está no teu coração, faça-me o favor de contar isso para o teu rosto. Então tem gente, estou tão feliz, graças a Deus. Se olha isso, misericórdia, imagine se fosse triste. Estou tão feliz. Tem gente que não tem disposição para levantar os pés, irmão. Anda encerando a casa, raspando o chinelo no chão. Ai, que gastura, irmão. Ai, que gastura, não levanta os pés. Fala agora ou fala depois? O reino de Deus é o que também, gente? Alegria. Amém, gente? Alegria. Alegre-se, irmão, em nome de Jesus. Ensinaram a gente errado, irmão, lá atrás. Ensinaram que a gente ser alegre era coisa do capiroto. Ensinaram que ter bateria na igreja, isso aí era do Satanás. O quê? Fazer barulho na igreja, isso aí é lá do tambor. Para com isso. Então lá o bicho ruim pode ter o instrumento e a igreja de Jesus não pode. Ensinaram um tempo atrás que não podia nem bater palma. Você que é mais antigo de fé sabe o que eu estou falando. É ou não é? Quem é mais antigo de fé um pouquinho, levanta a mão assim, oi ou não vou? E o negócio era assim, sair de sorrir, não, o negócio está... Coisa séria, né, irmão? Me perdoe dizer, ensinaram errado. Porque o reino de Deus também é o que, gente? Alegria. Amém, gente? Alegria. Dá para deixar a vida mais leve, viu, irmão? Dá para deixar a vida mais leve. O que mais? Venha o teu reino, é orar pelo sucesso do evangelho. Estejamos comprometidos na concretização do reino de Deus aqui na terra. Até que ponto estamos apegados aos valores do reino de Deus? Até que ponto nós queremos que o reino de Deus venha? Até que ponto nós evangelizamos? Até que ponto nós convidamos pessoas ou falamos do reino para que o reino dele venha? De que forma? Plenitude. Estamos falando sobre sua volta. Estamos falando sobre o reino de Deus de forma completa, na sua plenitude, da volta de Jesus. Ou vamos a Cristo, ou Ele virá a nós. De que forma nós estamos comprometidos na evangelização do reino? Último ponto, porque o reino é do Senhor, e Ele domina sobre as nações, domina entre as nações. É evidente que um reino somente pode existir se tiver como cabeça um rei. Aqui são alguns pontos para completar o raciocínio. E ali tem as referências. Foi Pilatos quem escreveu acima da cruz, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. O reino é alcançado pelo pobre de espírito e deve ser buscado antes de qualquer coisa. Esse texto é aquele que diz: buscai primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade. Por isso até recomendo, se eventualmente esse horário
é o mais ideal para você, joia. Prioriza o reino. Começa já o dia no seu culto. Pastor, depois posso pôr uma bermuda e pegar um refresco? Não vejo pecado, mas priorize o reino. Amém, gente? Você entende ou não? Ainda mais esses dias acalorados. Não vejo problema, mas priorize o reino. O que mais? Terceiro ponto. O passaporte do reino é arrependimento e conversão. Ali é o texto de João Batista, Mateus 3, né? Que fala, arrependei-vos, João Batista falava, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento traz o reino. São orientações, irmãos, poderosas. Estou falando de uma forma compacta, mas são orientações poderosas. Ser semelhante à criança, passando pelo novo nascimento. Ali é a fala de Jesus. Qualquer que não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que mais? O reino de Deus está entre vocês. Ali o texto já está bem claro. E o último ponto. Os súditos do reino são chamados nas Escrituras de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E você diga amém. Bom, com isso completamos o passo número 3 da nossa lição. Mas lá embaixo ainda tem uma cereja do bolo para nós que eu convido você a ler junto, lá no rodapé. Lê comigo essa citação atribuída a John Wesley. Leia, vamos. John Wesley não permitia que os pássaros e aves do céu louvassem a Deus antes dele. Por isso, acordava diariamente às 4 da manhã para orar a Deus. Uau! Ele dizia, eu vou louvar a Deus antes dos pássaros. Uau! Tem gente que levanta 4 a meio-dia. Passarinhos já cantaram tudo já. Já cantaram tudo. Enfim, palavra de Deus para nós. Amém, gente? Palavra de ordem para vencer a ansiedade, a oração. Apresente a Deus tudo, absolutamente tudo. Sabe que a ansiedade é o mal do século, né, amigo? Quantas pessoas estão vitimados, sabe, por opressão, ansiedade, angústia, há muitos vivendo dias assim. Mas daqui de onde estou eu mando bênção, viu? Eu oro por você, oro por sua casa, oro por sua família, oro pelos objetivos que você deseja alcançar, oro por alguém que eventualmente está com a alma abafada por causa do assunto dinheiro, ou talvez por assunto família, e há tantos mais, não é? Que o Senhor alcance com sua poderosa e generosa mão e te dê paz, é a minha oração. Amém? Bom, lembro que estamos aqui em Blumenau, na Rua Amazonas 455, no Bairro Garcia. Se eventualmente você mora no entorno, você é convidado a estar conosco já em um próximo culto. Você já viu que é hábito nosso colocar aqui nas edições dias e horários das nossas reuniões. Terminado aqui, você verá isso outra vez. E se desejar contato conosco aqui em Blumenau, aparece também o nosso Zap Pastoral. Eu chamo o Zap Pastoral carinhosamente, porque por ele nós fazemos esse estreitamento, esse contato. Tudo bem? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.